Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo falando da vitória do Palmeiras sobre o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, o gol do Flaco Lopes e o Palmeiras forte aí na briga pelo tricampeonato brasileiro. No brasileiro são 5 vitórias seguidas e hoje o Palmeiras só depende dele para ser campeão, porque tem o confronto direto contra o Botafogo. E o saldo de gols do Palmeiras está bem melhor do que o alvinegro carioca. Antes de soltar o debate aí, trazendo aquilo que os comentaristas falaram da vitória do Palmeiras, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Vamos lá, dá para entender que o Palmeiras é o candidato junto com o Botafogo para ganhar um título de 5 jogos seguidos, 15 pontos, 13 gols e só sofreu um contra o São Paulo. O Palmeiras só depende dele, né? Porque tem melhor defesa do campeonato. É, obrigado, a melhor defesa do campeonato e só depende, e é o segundo ataque. E só depende dele para ser campeão porque tem o confronto aqui no Allianz. Então vamos mostrar o lance do Leandro Castanho. Muito bem, tá aí o Rafael Paiva, técnico do Vasco, também o Abel Ferreira falando da vitória do Palmeiras. 1-0, teve o lance do pênalti, que a gente já falou um pouquinho aqui. O Palmeiras teve outras chances para ampliar. E aí o Abel, esse é o lance do gol. É um belo passe, hein? Uma assistência espetacular. Ó. Rapaz. Cara. Canhota. Como assim? É daquelas que não deu nem para os dois zagueiros fazer nada, né? Nada. O cara dá um foi passe. bem É difícil ali. o técnico falar de um lance individual, mas nesse caso acho que não tem como fugir de um lance individualizado. Uma falha individual. Agora, o Massa, o mantra do Abel, um jogo por vez, é o mesmo do ano passado, lembra? Ele falava a mesma coisa, um jogo por vez, pimba, foi lá campeão. Velho, o ano passado o Palmeiras estava em 5º lugar nessa rodada. Então, tá aí o vice-líder nesse momento. Ele estava pensando em assinar lá com o time do Qatar. Lembrava em jogo por aquela vez. Sequência de jogos que a gente fez, a gente aqui 3-3-3, segue os 3-3-3, lembra que a gente... Sim, 3-3-3... A gente foi tirar o primeiro ponto do Palmeiras contra só o Corinthians e Itaquera, não foi? Um pontinho, eu acho? Foi. Quando a gente fez a sequência aqui, talvez? Acho que só o Corinthians lá e Itaquera que a gente tirou. E tá indo, 3-3-3. Assim, acho que o jogo não pode ficar reduzido ao erro do jogador do Vasco, né? O Palmeiras teve logo no início a furada do Veiga cara a cara. Teve sim o lance do Murilo, teve a bola na trave do Veiga. No primeiro tempo a coisa poderia ter sido já, inclusive, resolvida, enquanto que o Vasco teve um chute de fora da área. Foram 14 finalizações do Palmeiras, 8 de dentro da área. Então o jogo poderia ter sido resolvido no primeiro tempo ainda, né? E no segundo tempo deu uma sensação de desconforto para o torcedor do Palmeiras, porque o Abel demorou muito para mudar, muito. Demorou uma enormidade para mudar e você já via... era claro o desgaste do Felipe Antes, o desgaste do Maurício, e ele tinha que colocar jogadores velozes para fazer o gol no contra-ataque. Mesmo assim, teve cara a cara o Maurício, cara a cara o Rony, o último lance do jogo com o V, com o Lázaro, e a bola na trave de bicicleta, né, do Flaco Lopes, enquanto que o Vasco teve uma bola só, um cruzamento, que é o que o Vasco faz bem feito. Nem foi o cruzamento do Piton, o cruzamento veio do Pumita pro lado direito. Acho que o técnico do Vasco mexeu bem, viu bem os lados do campo. E o Abel demorou uma enormidade para tirar o Felipe Anderson e o Maurício do jogo, para dar vitalidade, para dar jogadores mais velozes para o contra-ataque, né? Eu acho difícil você... Aquele trio entra só 41, né? No segundo tempo, né? Exato. Tinha mais 10 minutos de jogo, mas mesmo assim, né? Eles tinham que ter entrado com 30 minutos, 25, 30 outro, né? Acho que demorou muito para mexer e aí flertou com um lance como esse do Vanderlan, ou um chute de fora da área que podia desviar e entrar, como já aconteceu com o Palmeiras algumas vezes, né? Mas o resultado para mim foi justo, um espetáculo da torcida do Palmeiras, 32 mil torcedores lá, dividindo o Mané Garrincha com a torcida do Vasco. Aliás, o maior público do campeonato, hein? Exato. Sim. Muito bacana. Negócio espetacular. E realmente a 777 mostra que não sabe nada de jogo, né? Não se pode tirar um jogo, um mando de campo do Vasco
Isso ajudou muito o Palmeiras a jogar em Brasília contra o Vasco, campo neutro, estádio dividido. Isso, para mim, quando saiu essa informação aí, eu falei, bom, agora realmente tem a chance de ganhar o jogo com mais tranquilidade. Não é fácil jogar com o Vasco em São Januário, não é a mesma coisa, é muito diferente. Nesse caso, a venda foi para jogar em Brasília, né? A renda deu 7 milhões. Foi por causa disso, né? Não Parece show, né? E quem comprou fez muito bem, porque pegou um jogo de torcidas amigas, ou seja, todo mundo foi numa boa pro jogo, sem rivalidade, 2 torcidas grandes na região e encheu os tubos de dinheiro. Pagou lá pro Vasco, eu não sei o valor, mas normalmente é 1,5 milhão garantidos ali. É uma coisa 2 assim. milhões, e aí deu 7. Por mais que você tenha os gastos, tudo, sobrou muito dinheiro para quem comprou o jogo. E o Botafogo fez a mesma coisa, né? Não. Botafogo e Grêmio. Não. Então, essa é uma Foi boa... o Grêmio que vendeu? Acordo, né? Não. Botafogo e Grêmio, aquele acordo com... Só o Botafogo fez na época das enchentes de ter mando neutro nas duas partidas. Duas jogadas, né? Beleza. Porque no sábado que vem jogam Botafogo e Grêmio em Brasília e o Palmeiras joga contra o Atlético no Brinco de Ouro, né? Isso. Nenhum dos dois times vai jogar no seu estádio, mas o Botafogo não vendeu. É a troca lá do... Reciprocidade. Lembrei, verdade. Aqui, ó, o... Só para fechar, é o 4º jogo que o time não toma gol. O Gustavo Gomes ontem fez uma bela partida, voltou, o Murilo nem tanto. Mas impressionante o Flaco Lopes, né? Ele teve 3 chances, uma ele meteu na trave, outra ele fez o gol, a outra ele perdeu, até de forma um pouco bizonha. Mas ele fez o gol na vitória contra o São Paulo, fez o gol nos clássicos no estadual. Eu não sei mais o que a torcida do Palmeiras espera de um vice-artilheiro do campeonato, né? Ele e o Estevam tem 9 gols, só o Pedro tem mais que os dois. E nenhum dos dois bate pênalti. O Estevam até bate de vez em quando, um outro, né? Mas não é o cobrador oficial, como é o Pedro. Flaco, né? Não. Aliás, é um mérito do Pedro, né? Bater pênalti bem, não é um demérito. 21º gol dele no ano, é bastante. Lopes, Marcelo SD, faz uma brincadeira aqui. Venderam mando e entregaram um gol. Parabéns aos envolvidos. Uma informação. O Estevão vai voltar contra o Red Bull, tá? Dia 5 de outubro. Vai voltar. Vai. Muito bem. E aí, Arnaldo? Palmeiras segue firme na caça do Botafogo. Não era uma tarefa simples, levando em consideração que o Botafogo tinha vencido um jogo que não era tão provável assim, poderia ter tropeçado, jogava Maracanã, time misto, e que o Fortaleza também havia vencido bem o Bahia, tudo isso no sábado, né? O Palmeiras entrou meio pressionado a vencer, para continuar na caça. Então, acho que foi um resultado bem importante. A gente está vendo os times que estão jogando uma vez só por semana, eles apresentam uma condição física bem diferente já. É o caso do Palmeiras, o caso do Internacional, né? Então, um conjunto mais burilado. E acho que a vitória teve os seus méritos. Concordo com o Massini, acho que pesa sim a questão do mando neutro, né? Ainda mais nessa fase do campeonato que a disputa é tão ferrenha, né? Fez muita diferença para o Palmeiras esse tipo de situação. E acho que aí a sequência que o Massini estava elaborando lá atrás está se consumando. O Vessone falou 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos. À espera de um tropeço do Botafogo ou do confronto direto que eles têm entre eles lá no Allianz Parque mais à frente. O Botafogo ainda vai jogar uma decisão de quartas de Libertadores no meio da semana. O Palmeiras só tem o brasileiro para mirar, né? Então, para mim, está entre os dois. Fortaleza é um bom time, mas acho que Fortaleza, se ficar entre os 4, já vai ser uma façanha, né? Acho que é uma baita campanha do Fortaleza. Então, acho que a briga, como no ano passado, só que o ano passado é isso que o Massa falou, era um lá em cima e o outro descontando, um sem muita intimidade com esse tipo de situação, competição. Agora, eu acho que o Botafogo teve as suas lições e hoje é um time muito melhor que o do ano passado. Não tem nem comparação. Se você pegar o time do ano passado do Palmeiras deste ano, dá conversa. O time do Botafogo do ano passado para o time do Botafogo deste ano é incomparável, né? O time do Botafogo desse ano é 10 vezes melhor que o time do Botafogo do ano passado. Mas o Botafogo tem 2 frentes e o Palmeiras tem uma só. Ô, Versa, quem tinha a tarefa mais difícil, você acha? O Botafogo para encarar o Fluminense e ganhar, como ganhou?
ou o Vasco para encarar ou o Palmeiras para encarar o Vasco nessa rodada? Eu acho que o Botafogo seria pior, porque para ele fazer os 3 pontos, primeiro, era um clássico regional. Então isso daí é sempre meio complicado. No campo onde joga o Fluminense. E a torcida do Botafogo como visitante de verdade. Era um cantinho ali só, não era o estádio dividido. E para piorar, o Vasco pegava um Palmeiras fisicamente voando, uma semana inteira de treino, contra um Botafogo no meio de uma maratona, tendo que poupar os caras. Então, eu acho que não precisava nem ter dúvida de que a chance do Palmeiras vencer o Vasco, para mim, era maior do que a do Botafogo vencer o Fluminense. Os dois acabaram vencendo. O Palmeiras me lembrou um pouco o Palmeiras do início da era Abel. Mais pragmático, você pode usar a palavra que você quiser, burocrático, pragmático, chato, ou mais defensivo, enfim, faça o seu... Mas aquele Palmeiras que sofria não tanto, que também não dava... Não era o Palmeiras do 5-0 do Criciúma, incrível, né? O Palmeiras do 5-0 contra o Criciúma, vistoso. Tudo bem que o Estevão dá esse brilho ali na frente, velocidade, drible, quebra-linha. Mas ontem me pareceu aquele que baixava a linha e contra-ataque e marcava muito coeso, muito forte. Quando alguém chegava era mais cruzamento ou chute de fora, porque para entrar na defesa do Palmeiras quando está toda fechada. E aquele Palmeiras do início da era dele lá era mais isso, né, do que esse futebol que é o do Criciúma, que aconteceu agora semana passada, que também é uma versão um pouco diferente do Palmeiras do que era aquele início do Abel. Mas é um Palmeiras que seguiu fazendo os seus pontos. E eu tô com massa nessa, eu não entendo a demora, porque o Arnaldo citou um tempo atrás, eu não lembro qual era o jogo de São Paulo, aí ele fez a pergunta, tá bom, e entrava quem? E aí a gente teve dificuldade, né? O banco não era lá essas coisas, tal. Então, o Zubeldia arrastou demais os caras. Aí ele perguntou, entrava quem? E ontem não dá para fazer essa pergunta pro Abel. O Massa vem falando, olha a quantidade de jogadores bons que você tem no banco. Você não está colocando o Zezinho, o Guinho, o Pedrinho, o Zé do Muro. Você tem o Rony, você tem o Zé Rafael. Olha os caras que você tem no banco. Então, daria para ele pôr um pouquinho antes, por mais que os caras tivessem a semana inteira de trabalho. Não acho até que estavam desgastados, cãibra, não era esse caso. Mas você tinha gente com o tanque cheíssimo, que também treinou a semana inteira e gente boa. Gente boa, né, para entrar na frente, para movimentar, para dar pique, para marcar, para pegar já um Vasco um pouco mais combalido fisicamente. Então, acho que o Abel demora, mas ele acaba conquistando os 3 pontos. O Felipe Coutinho entra, faz ali... Você vê que ele tem um brilho diferente, o drible, uma enfiada de bola, ele faz tudo certinho, mas ainda no ritmo, os caras do Palmeiras jantando ele ali, tentando fisicamente... que ele é tão diferente, ainda com a qualidade dele, ele fez um lance ou outro, enfiava umas bolas diferentes, achava um lateral passando que ninguém estava prestando atenção, mas ele ainda tem muita dificuldade, ele está ali numa coisa mais como se fosse o futebol da década passada, de 70, 80, ele vai demandar, é compreensível que ele esteja assim, porque ele ficou um tempão parado, mas ele entrou num ritmo que era diferente dos caras do Palmeiras. E é isso, 3 pontos seguem, mas me parece que o Botafogo nessa hora está sofrendo, e é incrível dizer isso, mas ele está sofrendo mais para manter a diferença do que o Palmeiras para no mínimo manter a diferença. O Palmeiras está ganhando de forma mais natural, até pela parte física, não tem outro campeonato, e o Botafogo ali tomando um sufoquinho mais ou menos no segundo tempo, depois de ter amassado no primeiro, quase empatando com o Fluminense se não fosse o Felipe Melo. O Botafogo está mais difícil dele fazer o que ele está fazendo, ele está tendo mais dificuldade do que o Palmeiras, mas repito, natural, o Palmeiras está só em uma competição. Mais ou menos está vivendo o Botafogo agora o que o Palmeiras viveu naquela fase lá que pegou o Flamengo, pegou o próprio Botafogo, né, Massa? E evidentemente o Palmeiras tem mais naturalidade para vencer, porque fica a semana inteira descansando, treinando e tal, né? O Botafogo tem um jogo quarta-feira, teve outro. Pois claro, evidente. Isso é evidente, isso é óbvio. Agora, o Marcos Rocha não viajou porque sentiu um problema muscular no treino antes de viajar. Tem o Estevão de novo com problema muscular. O Mike com problema muscular. O Zé Rafael teve 2 contusões musculares. Gabriel Menino está voltando agora, contusão muscular. Isso não é
Isso não era. Ah, mas é o calendário. O calendário ano passado foi do mesmo jeito. Tem alguma coisa errada aí. Tem um excesso de contusões musculares e não é trauma. Pancada, torceu, bateu. É contusão muscular mesmo, né? E o Palmeiras jogou ontem sem o Marcos Rocha, sem o Caio, né? E sem o Estevão. Também há de se considerar que o futebol não fosse o mesmo. O Jai se virou bem, né? Foi, o Jai se virou bem e o Vanderlan também. O Vanderlan, o ano passado dele foi muito bom. Esse ano nem tanto. Lembrando que o Palmeiras não quis negociar no meio do ano, segurou e tal, e Lousa e Mariposa. Mas a contratação do Caio é um indicativo, né? É uma indicação. O Caio não joga pelo problema extracampo lá? Não, ele foi suspenso. Tá suspenso. Tomou vermelho. Foi Verdade. então, se tudo tiver bem, contra o Galo não vai ter o Rios, tomou o cartão amarelo. Renovou o contrato aqui. Oi? Renovou o contrato Rios, né? Até Sim. 2028. Né? Exatamente. O assédio muito grande. Você vai dando aqueles aumentos, por isso que a folha A multa vai, mas a multa também Sim, vai, né? por isso que a folha do Palmeiras é tão alta. O torcedor às vezes não entende, mas só essas renovações para manter um time vencedor, cara, você custa muito dinheiro esse tipo de coisa. Mas não tem jeito, né? O Palmeiras provavelmente vai negociar o Rios depois do Mundial, tá? A Copa América do Richard Rios repercutiu no mundo inteiro. Tem muito time querendo. Não são times. Não é o Real Madrid. Tem futebol italiano, futebol lá do mundo árabe. Tem muita gente interessada no Rios. Turquia. E os caras têm uma bala. Não é a mesma bala que tem o Real Madrid e tal. Enfim. Mas tem uma bala aí para trazer, para contratar o Richard Rios. E a não negociação do Rios, na não negociação diante da proposta, está a renovação dele. Entendeu? Aí é assim que você negocia, vamos renovar e tal, lá na frente a gente vê. O Fábio Deboni mandou, fiz a conta aqui, 714 mensagens aqui no chat falando que o Giai jogou muito ontem. Não, jogou bem, não jogou muito. Então você exagerou, meu caro Fábio. Assim como você exagerou na mensagem aqui, no número de mensagem, jogou bem, mas não jogou muito também. É incrível, o Giai tomou uma entrada feia. Não lembro quem deu a entrada nele. Depois ele piora um pouco no jogo. Não sei se ele estava sentindo alguma coisa, apesar dele ser muito forte fisicamente, mas ele tomou uma entrada. O começo de jogo dele, os primeiros 15 minutos, não foram bons, porque o Vasco, o Piton se mandando e o Veiga estava marcando com o olho, né? Até porque ele também estava ali sentindo. Ele jogou como ponta, mas não um ponta de velocidade, um ponta empreiteiro, mais construtor. E aí sobrando muito o Piton em cima, dois caras, o David e o Piton em cima do Giai lá do lado direito. Depois o Abel corrigiu isso, o Aníbal encostou um pouquinho mais, o Gomes saiu um pouquinho mais e o Murilo foi ficar mais de olho no Herrete por dentro, né? Quando a bola ia para o lado direito, o time se organizava assim e ele cresceu, melhorou, arrancou, é muito vigor, é muito forte, né, cara? Ele deu uma arrancada ali para dar a bola pro Rony fazer o gol. E o Rony jogou a bola em Ceilândia, lá em Ceilândia. Ceilândia. Cidade satélite. Pois é, cara, que é difícil, hein? Não sei se o Marcos Rocha conseguiria chegar até o final. Talvez ele tivesse feito o passe antes. Gramado melhorou aí, né? Gramado novo. Inaugurou. Bancado por quem? Quem? Eu não sei. Não sei. Não? É bancado pelo São Paulo. O acordo é do São Paulo com São Paulo que pagou o gramado. Parte da reforma do... Ele tá pensando no jogo do Corinthians e aí... E outros. E outros jogos pela adiante também. Porque... É um gramado novo. Até o São Paulo vai jogar ainda o Botafogo com o Grêmio no... Um dia antes ainda. Um dia antes. O Grêmio joga antes, né? Botafogo e Grêmio jogam antes. Olha que beleza. Tá aí. Não entendi isso. Explica pra mim, calma. É isso mesmo, o gramado brasileiro é o pior do Brasil. Brasília, Arena, Mané Garrincha, né? Esse elefante branco. É o maior estádio do país hoje. De capacidade 70 mil. Exato. Era o maior estádio da Copa. É o maior estádio do país. O gramado, o pior do país. Né? Tem rodeio, tem sei lá o quê. Tal. Aí o São Paulo fez um acordo com a concessionária do estádio. E para mandar jogos lá, não só o do Corinthians, vai mandar outros jogos, não só este ano,
mais para frente, Porque tem shows programados e tal. Entendeu? o São Paulo fez um acordo para a reforma, troca completa do gramado, inclusive com uma grama que se parece um pouco a do Morumbi. Agora entendi. Então, Quer eles dizer, montavam um isso aí- pasto, né? isso Mesmo que aí não é- chove, lá e não chove, hein? Faz tanto. Que é péssimo, né? Não chover. São Paulo jogou no Paulista, tava horrível, lembra? Dentro Tava. de Limeira, o Contra o Juventude também mesmo, não né? tava legal. O Isaac aqui, Simões, Arnaldo, aqui no YouTube, mande aí a sua mensagem no YouTube pra gente. Ele fala o seguinte, o Palmeiras depois das eliminações tinha que dar uma resposta, agora ele tem um campeonato para ganhar. Não esperem jogos fantásticos, mas muita competitividade. Sim, é isso aí. Campeonato de pontos corridos é isso aí. Acho Né? que a toada é essa. Imagina que o Abel deve chegar na orelha de todo jogador todos os dias e fala: vamos chegar vivos até o confronto contra o Botafogo. Bilhetinho embaixo da exato. porta, pede para a esposa no café da manhã falar: oi, meu amor, não esqueçam que a gente tem É que o quê? chegar. Antepenúltima rodada? Antepenúltimo. Antepenúltima. Né? Eu acho que talvez a toada do Palmeiras é essa, chegar no jogo contra o Botafogo, Eu acho que pelo essa- menos com chance de se ganhar. 25ª rodada. Essa briga é bem diferente da do ano passado. Por isso que eu citei as diferenças entre os times Palmeiras e Botafogo de 2023. A distância do Botafogo é uma distância pequena. É a margem do confronto direto. E aí qualquer jogo que 16ª. você... Por exemplo, os jogos da próxima rodada, os dois são mandantes, em campo neutro. Qualquer tropeço, perder ponto, o outro pode aproveitar, porque acho que são times parelhos. Acho o time do Botafogo hoje tecnicamente até melhor, mas o Palmeiras está acostumado a esse tipo de situação, é bicampeão e tal, então acho que essa briga vai até o fim. Ou pelo menos até o confronto direto. Aliás, só título de informação. Depois desse confronto, só terão 2 rodadas. O Botafogo vai ao Sul pegar o Inter e recebe o São Paulo. Duro, hein? Depois, né? Depois. Depois. E o Palmeiras vai a Minas pegar o Cruzeiro Cruzeiro Diniz. e recebe o Fluminense. Dependendo da situação do Fluminense, olha, não pode não ser um jogo nada simples, hein? O elenco do Palmeiras é bem equilibrado para pontos corridos, diz aqui o Eduardo ST, viu, o Versa? Repete, por favor. Com certeza. O elenco do Palmeiras é Equilibrado bem para pontos equilibrado para pontos corridos. Ah, sim. E fisicamente todo mundo bem, do jeito que é, uma semana inteira de trabalho. Você tem muita gente boa para entrar. Aliás, dá pra gente sendo cortada até do banco. O Dudu, a gente não usa a palavra, as 4 letras há 200 anos aqui no programa, a gente nem fala dele mais. E o cara tá lá no Verdade, eu Gabi, vi né? uma cena dele ontem lá de colete, apareceu numa reclamação lá. Dudu, meu. Cara, assim, me parece óbvio, né? O que não dá pra juntar? Nesse caso, o desconforto da presidente do clube com ele diante da negociação com o Cruzeiro. Aí há uma conversa dele, Abel, com o Dudu e o empresário dele lá na salinha do Abel. Falaram, nós vamos usar o cara e tal, você vai ser utilizado, vem aqui, não sei o quê. Logo depois disso, ele fica um mês fora, treinando separado. Aí ele volta. Entra todo mundo e não entra o Dudu. Qual é a conclusão que eu posso chegar? Ele Não vai Ele jogar. tá no fim da fila. Tá no fim da fila, cara. Ele não vai jogar. o contrato dele é até quando mesmo? Até o final do ano que vem. Não, nós estamos em 24, né? Até o final de 25 e em 25, se ele cumprir metas, final de 26. Entendeu? Então assim, pode ter mais 2 anos ainda. Pode. Não vai, né? O cara não vai ficar 2 anos sentado aí. E talvez é por isso que também não pode não estar sendo colocado. Não, mas a meta é para 25, não é esse ano. Entendeu? Isso, esse ano ano como não era tem da meta. recuperação do livramento cruzado, não tem Isso. meta a ser Tem batida. nada. É o 25 para 26. Isso. 25 para 26. Pô. Olha o Augusto aqui, ó. Contusões do Flamengo, bagunça. Contusões do Palmeiras, calendário é difícil. Não, porque é o que o Márcio está falando. É. O Márcio Acabei está de falando falar. exatamente isso. Que é estranho, que tá estranho. É estranho. Nossa. Muito Que não é estranho. normal, Muito estranho. E até um mês atrás a resposta é: não temos um diagnóstico, não sabemos o porquê. Esse é um problema. Eu vou tentar trazer uma informação mais O Abel já próxima foi se tem perguntado um em diagnóstico. Curitiba? Você lembra? Foi uma vez pelo Mike, viu o que aconteceu. Né?
Não, mas Certo? foi específica a pergunta, né? Acho que a pergunta... A pergunta era, teve uma nova lesão. Queria muscular. saber se você tem previsão sobre o Mike. A pergunta foi previsão. Lá atrás. Mas a pergunta é, Abel, você acha que a mudança do seu modelo de jogo, de marcação individual Perfeito. longa, Acarretou mais. acarretou mais lesões? Vocês têm esse diagnóstico? Essa é a pergunta. Entendeu? Agora, Ou isso mudaram o sistema de treino de alguma maneira. Exato. Isso no que refere à parte tática, que é uma das questões. Eu aprendi o livro, muitas vezes a gente rasga o livro porque o dia a dia mostra outras situações. Mas o livro me ensinou que para você preparar fisicamente um jogador, você precisa prepará-lo de acordo com o modelo que o treinador usa, o principal. Claro que tem variações, não é? Então, quem é mais rápido, Bolt ou Deco? Jogando bola. O Bolt um pouquinho mais. Não, jogando bola é o Deco. Bom, mais bola. Jogando futebol. Você entendeu a pegadinha? Certo. Agora, se for os dois pra correr, Certo. esquece. O Deco não. O Deco é mais rápido que o Bolt pra jogar bola. A bola chega no pé dele, ele dá andamento. Entendeu? Então, você precisa trabalhar valências físicas de acordo com o que você vai usar mais. Você trabalha o geral, todo mundo igual, mesmo nível e tal. O goleiro, ele trabalha pique de 30 metros? Sim. Não trabalha, cara. Ele trabalha pique curto. O que surpreende Você entendeu? é que é a mesma condição, mesma estrutura Exato. há muito tempo e isso praticamente nunca aconteceu. Exato. Não, você fala Nunca assim, aconteceu. o calendário é apertado. O ano passado também foi. Agora, você pode dizer assim, você teve ali uma sequência de jogos muito grandes, ok, mas para quem investe uma bala por ano no núcleo de saúde e performance, vou repetir, tem água sem ozônio vinda de Marte, vem lá um caninho de Marte e os caras tomam água diferente. Tem aquela câmera lá que o cara deita, que... Só acorda 48 horas depois. Exatamente. Tem tudo, cara. Piscina, tudo. Isso quando ganha... É enaltecido. Valoriza, né? Então, quando não está indo bem, precisa explicar. Deve ter uma explicação, porque não pode ser o acaso. O acaso é uma ou duas ou três. Não pode ser sequencial assim, ó. Vários. E olha, com 23 jogos no ano, o Abel rodou o time 21 vezes. Foram 21 times diferentes. Não dá para você dizer que tá arrebentando agora porque focou no estadual. E muitos jogadores jovens também, né? Porque às vezes você fica, o jogador com mais idade e tal. O caso do Marcos Rocha agora. Mas exatamente. Jogadores jovens. O Marcos Rocha nem foi grave, foi uma... Como é que fala? Contratura? Não, antes isso. Como é que fala? Edema. É isso, apareceu lá um negócio Só um plazinho lá. rapidinho, o Dudu, informação do Gustavo Solar da Rádio Bandeirantes recente aí, o Palmeiras de novo ofereceu para ele uma rescisão amigável e tal, e aí não chegaram a um acordo, então esse é mais ou menos o clima ali, enfim. Então... Bom, fala. Não, só entender isso que eu acho importante para as próximas temporadas. Porque o ano que vem... Vem a loucura de novo. Vem loucura demais. Palmeiras, Flamengo e Fluminense, mais um brasileiro que ganhar a Libertadores, vão ficar fora de 9 rodadas do Campeonato Brasileiro ano passado. E a informação inicial é de que não vai parar o brasileiro. Claro que esses 3 times viajam e quando voltar, amigo... Vai jogo atrasado? Vai parar? Como é que vai parar o brasileiro? Durante o mês do Mundial, não vai parar. Bom, falando em... Então tá aí, pessoal, foi um corte aí do canal do YouTube do Band Esporte. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição do vídeo, onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 1-0 sobre o Vasco. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.